Bom, então vocês estão vendo a minha tela, né? Última aula, nós trabalhamos aí com a classe fila, né? E aí eu mostrei para vocês a questão da, né, como é que funciona a questão da construtora. Mostrei, né, fazendo então a construção, como é que era o método para verificar se a fila estava vazia, o método de enfileirar, né, ou seja, para inserir elementos, como é que funciona, o método de desenfileirar, né, mostrei para vocês a diferença de remoção física e remoção lógica, né, e o caso o desenfileira aqui, né, o método de desenfileirar, ele é um método para remoção lógica. Mostrei aqui, né, passo a passo, fazendo diversas remoções, né? E aí a gente continua hoje, então, nós vamos terminar aqui hoje a fila e espero que a gente também termine hoje a pilha, que a pilha é bem parecida, tá? Então a gente vê as diferenças e o que foi igual a gente pula, tá ok? Então aqui, ó, no caso da classe fila, então, nós já vimos, né, os atributos, nós vimos a construtora, como verificamos se a fila está vazia ou não, e eu falei com vocês que é pela referência, né, o frente e o trás, né? Mostrei para vocês o método de enfileirar e desenfileirar, tá joia? Bom, e aí hoje eu vou colocar para vocês aqui, é muito rapidinho, o método mostra. Aqui, aí, destravou. Vou passar para vocês o método mostra, depois o contém, tá? O método contém, o pique. O contém tem duas versões, uma usando while e uma usando for, tá? E bom que eu vou explicar essa questão, né? Quando é que a gente pode utilizar o while e for. Na verdade, dá para a gente utilizar meio que qualquer um dos dois. E, por fim, o método quantidade, que retorna a quantidade de elementos da nossa fila, tá joia? Então vamos nessa, gente. Método. Uai, pegou só uma parte, não pegou tudo que eu queria, não. Aí, método mostra. Deixa eu pegar uma fila aqui emprestada da aula passada. Vamos ver se tem uma aqui mais, que tenha mais elementos. Essa aqui tá boa. Windows Shift. Opa. Essa aqui tá legal. Tá. Não, mas tem hora que esse programinha aqui é chato, viu? Puxa vida. Ok, senhores. Nossa, mas a turma tá reduzida, hein? Puxa vida. Deixa eu colocar para gravar aqui. Ah, já tá gravando. O que que tá acontecendo, hein? Nós são 23 alunos, só tem 4 alunos. Trabalho, prova, alguma coisa aí para esses dias? Puxa vida. Bom, vamos lá. Pois é. Nossa. Desanima qualquer professor, hein? O professor dá aula para. Tem 23 na turma, vem 4. O cara fala assim: nossa, o que que eu estou fazendo de errado, gente? Não é possível. Mas vamos lá. Eu vou dar aula para vocês aqui como se a turma tivesse cheia. Fico chateado, né? Mas é o que eu estou falando.
E para mim, eu vou dar como se tivesse os 23 aqui, né? Pois é, tudo bem, tá puxado tchau, mas vocês têm dias sem aula, né? E horários sem aula. E tchau, que eu, não, que eu me lembre, a aula é na quarta, né? Então, assim, vocês só vão ter aula semana que vem. Então, tem aí intervalo de aula, que vocês não têm aula. Talvez sexta-feira, não sei se vocês têm aula, eu acho que não, né? Final de semana, então. Mas, bom, aqui a gente vai imprimir, então, o que que ele vai fazer? Um método chamado mostra, tá? E uma coisa importante a ser dita é o seguinte: normalmente as classes não têm método de impressão. Por quê? Porque cada pessoa pode querer imprimir de uma forma. Veja que aqui eu estou imprimindo, olha, utilizando o system.out.print. Eu imprimo o elemento e logo depois um espaço, tá? Pode ser, por exemplo, que o Jardel não queira imprimir dessa forma. O Jardel quer imprimir um elemento por linha, tá? O Felipe, por exemplo, ele quer imprimir os elementos dentro de colchete, tá? O Gabriel quer imprimir, sei lá, separado para um hífen. O Robson quer colocar uma barra. Então, cada um de vocês pode querer imprimir de uma forma, tá? É, Então, normalmente, classes não têm método de impressão. Pessoal, então por que você colocou? Só para mostrar para vocês o funcionamento, como é que a gente percorre a fila, tá? Então, nesse caso aqui, olha o que ele está fazendo. Vamos colocar aqui um retângulo aqui representando a nossa tela, tá? Então, tem um retângulo aqui, ele representa a nossa tela. E aí eu vou imprimir aqui, olha, quando eu chamar o mostra, né, a gente já tem a nossa fila criada. Imagina que eu coloquei lá assim, olha, cfila f igual a new cfila. Aí mandei adicionar esses três elementos. Essa quantidade aqui está errada, essa quantidade aqui é 3. Então eu fiz isso aqui, olha, f.enfileira. Aí eu mandei enfileirar o 2, f.enfileira o 7, f.enfileira o 19, tá? Então a gente criou a fila F, mandou enfileirar esses três elementos, e aí logo depois eu faço aqui, olha, f.mostra. O f.mostra vai chamar então o método mostra, que vai imprimir os nossos elementos. Tá joia? Então o que ele vai fazer? Olha, mostra, ele vai entrar aqui então, a primeira coisa que ele vai fazer, ó, system.out.print, ele vai imprimir aqui, olha, colchete, abriu o colchete, tá? Imprimiu, e aí ele vem para esse fórum. Esse fórum aqui é importantíssimo, gente, para vocês entenderem o seguinte: vocês estão muito acostumados, por exemplo, eu acredito que quase todos aqui já fazem dessa forma, que é, por exemplo, eu vou imprimir os dados de um vetor. Vocês fazem com for int igual a zero, i menor que vetor.length, e mais, né? Só que o for ele não funciona apenas com variáveis inteiras, ele funciona com qualquer tipo de variável, tá? E aqui, nesse caso, o que ele está trabalhando? Está trabalhando com uma referência. Então, veja aqui, olha, eu entro no for, olha o que ele vai fazer. Eu vou colocar com uma canetinha diferente aqui as três partes, tá? Então, a primeira coisa que ele vai fazer aqui, olha, deixa eu colocar uma outra cor aqui, que isso aqui não vai ficar muito legal, não. Esse aqui, ó. C célula C é igual a frente.prox. Isso aqui, gente, é executado uma única vez, tá? Ele está criando uma célula aqui? Não, ele está criando uma referência para uma célula, tá? Da nossa fila. Então, ele está criando uma referência chamada C, e ele atribui a C o valor frente.prox. Eu acho que eu já falei isso para vocês, mas não me importo de falar novamente, que é o seguinte: quem é a referência frente? A referência frente, ela referencia a célula cabeça. Então, quando eu falar frente, você já tem que saber quem que é frente. Frente é a célula cabeça, né? É esse atributo que referencia a célula cabeça. Quem que é frente.prox? A célula seguinte
a célula cabeça, tá? Eu costumo chamar ela de primeira célula de fato. Primeira célula de fato. Por que é a primeira célula de fato? Tá? Porque, na verdade, é a primeira célula que contém elemento. A primeira célula da fila é a célula cabeça. Mas a primeira célula de fato, aquela que a gente. O valor dela para a gente é importante, é a célula que está logo após a célula cabeça. Tá ok? Então, quando a gente fala frente, você já tem que saber o que é frente. Frente é a referência para a célula cabeça. Aí, frente.prox é a referência para a célula seguinte à célula cabeça. Quer dizer, então, que o C está apontando para frente.prox, então ele já nasceu apontando para essa célula do 2. Tá ok? Esse comando aqui, olha, deixa eu só mostrar isso. O for, então, olha, ele vai ter 3 partes. For, eu acho que eu já falei isso com vocês, mas lá em ATP, né? Então, vale a pena falar aqui de novo, porque pode ser que alguém não tenha assistido a aula de ATP comigo. Então, for, a gente vai ter uma inicialização, uma condição e uma atualização. A inicialização, ela ocorre apenas uma vez, tá? Aqui a gente vai ter um bloco de comandos, ó. Bloco de comandos. O que é um bloco de comandos? Um comando ou vários comandos, tá joia? Então, olha, isso aqui ocorre uma única vez. Ele entra no comando for, inicializa e nunca mais ele volta aqui. Segunda coisa que ele faz, ele vem aqui e testa a condição. Se a condição é verdadeira, ele vem, executa o bloco de comandos, tá? Então, aqui, ó, do 1, ele veio para o 2. Do 2, ele vem aqui para o 3, que é o bloco de comandos. Do 3, quando ele termina de executar o bloco de comandos, ele vem para o 4, que é atualizar a variável. Do 4, ele volta para o 2. Logo, ele vai ficar nesse movimento aqui, olha. Ele vai para o 1, depois 2, 3, 4, volta para o 2, 3, 4, volta para o 2, 3, 4. Estão vendo? Ele fica dando volta aqui, olha. É por isso que o comando for, ou os comandos de repetição, são chamados de comando de looping, tá? Porque eles ficam dando voltas aqui. Quando é que a gente para de dar voltas aqui? Quando a condição se tornar falsa. Quando a condição se torna falsa, a gente sai da repetição. Tá joia? Então, a primeira coisa que é feita, nós inicializamos a variável de controle, tá? Segunda coisa que a gente vai fazer, nós vamos, aí deixa eu mudar aqui a cor aqui, nós vamos, aqui, ó, testar uma condição. Então, aqui, ó, essa segunda coisa que eu faço aqui, eu testo a condição. Se a condição for verdadeira, o que nós vamos fazer? Nós vamos executar o bloco de comandos. Então, a gente vem aqui, olha, e executa, deixa eu escolher uma outra cor aqui, olha, executa, vai de rosa, ó. Nós vamos executar o bloco de comandos. O nosso bloco de comandos aqui, olha, tem um único comando, um system.out.print, tá? Então, isso aqui foi a segunda coisa, isso aqui é a terceira. Depois de executarmos o system.out.print, né, ele vem para cá, olha, e atualiza a variável. Então, 1 vai para o 2, o 2 ele vem para o 3, do 3 ele vem para o 4, tá? E do 4 ele vai voltar para o 2. Tá joia? Bom, bom dia, Duda. Bom dia. E aí, olha, ele vem então e ele atualiza essa variável. Então, deixa eu escolher uma última cor aqui. Não é isso que eu quero. É isso aqui, ó. Vem aqui e atualiza. Então, nós temos aí, olha, os 4 passos de um comando for, tá? Lembrando novamente que a inicialização não precisa necessariamente ser uma variável do tipo inteiro, pode ser uma variável de qualquer tipo. Tá joia? Bom, então vamos lá. O que ele vai fazer então? Inicializou a célula C, ó, C não é uma célula, é uma referência para uma célula. Essa célula C, né, essa referência, está apontando para frente.proxy. Então, já inicializou a nossa variável C, ele não volta nessa parte aqui nunca mais. Segunda coisa que ele vai fazer, vai testar se o C é diferente de nulo. Ó. O C é diferente de nulo? Sim. Ele está apontando para uma célula, a célula que contém o 2, então ele é diferente de nulo. Então, o que ele faz? Vem aqui para a parte 3, e aí ele imprime, então, esse item, olha. System.out.print C.item. Então, para onde o C está apontando,
eu quero que você imprima o item. Qual que é o valor do item? O valor do item é 2. Imprimiu 2, mais um espaço, tá? Vai ficar um espaçozinho aqui, ó. A gente não vê, mas tem um espaço ali. Tá joia? Bom, executou todos os comandos do for, o que ele faz? Volta aqui e atualiza então essa variável. C é igual a C.prox. O que é isso, gente? C é igual a C.prox. Isso aqui vocês vão ver várias vezes acontecendo, tá? O que vai fazer? O C aponta para a célula do 2. E a célula do 2, ela tem um prox. Para onde que o prox do 2 está apontando? Para a célula do 7. Logo, quem é C.prox? C, eu chego no 2. Ponto prox, eu chego ao 7. Então, C.prox é essa referência aqui, olha, que aponta para quem? Aponta para o 7. Logo, o C que apontava para o 2 passa a apontar para quem? Para o 7. Tá? Isso aqui, gente, é o equivalente no vetor se a gente estivesse fazendo um i++, tá? Quando a gente está percorrendo o vetor, faz assim, for int igual a 0, i menor que 10, i++. Né? O que o i++ faz? Pula para a próxima posição do vetor. No caso aqui de lista, fila e pilha, a forma de nós pularmos para a próxima posição é fazer isso aqui, ó. C igual a c.prox, x igual a x.prox, aux igual a aux.prox. Tá joia? Bacana. Nós já atualizamos o C, o que a gente faz? Volta no 2, volta na condição e testa. O C é diferente de nulo? Sim, ele está apontando para a célula do 7. Então, ele volta aqui para o comando 3, né? Aqui, ó, para o system.out.print, imprime o nosso item. Qual que é o valor do item? 7. Não tem mais nada para executar, vem aqui e atualiza a variável C. C igual a C.prox. C igual a C.prox, ele passa a apontar, então, para o 19. Volta na condição e testa. O C é diferente de nulo? Sim, o C está apontando para o 19 e é diferente de nulo. Então, ele entra no for, executa o comando de impressão, imprime o item referenciado pelo C, ó. Então, ele imprime o 19, não tem mais nenhum comando para executar no for, ele volta lá em cima e atualiza novamente a variável C. C igual a C.prox. Aí, interessante agora é o seguinte, quem que é C.prox? C aponta para o 19. O 19 tem um prox, não tem? Tem. Aponta para onde? Para nulo. Logo, C igual a C.prox, ele atualizou a variável C, fazendo com que ela agora passe a apontar para nulo. Ou seja, não aponta para lugar nenhum mais, ela chegou ao final da nossa fila. Tá joia? Voltou aqui, testou a condição. O C é diferente de nulo? Falso. O C agora ele é igual a nulo. Quando a condição é falsa, o que ele faz? Sai do for. Então, ele sai do comando for e vem aqui para o último comando, ó, system.out.println. Ele imprime, então, o colchete, fechando, e pula para a próxima linha, tá? Aí, quando a gente quiser imprimir outra coisa, ele vai imprimir, então, na próxima linha. Tá joia? Esse, então, gente, é o método que nós criamos, é o método mostra que faz a impressão dos elementos da linha, tá? Se você quiser alterar esse elemento, esse método, eu queria imprimir, por exemplo, colocando uma barra entre os elementos. Eu queria imprimir colocando um hífen entre os elementos. Não, eu queria imprimir cada elemento numa linha. Você pode alterar o método mostra e fazer da forma que você quiser. Tá joia? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Então tá. Tô vendo o Alisson falando aí que deu problema no Teams. Sem problema, Alisson. Ai. Depois do método mostra, a gente vai ver então agora o método o método pick, tá? O que é o método pick? O método desenfileira, o que ele faz? Aí de novo a nossa fila. Ué, eu colei o negócio errado? Colei, ó. Windows Shift S. Eu quero esse carinha aqui, eu quero o pick. Fiz alguma coisa errada. Nossa, hoje está me dando 10-0 esse negócio aqui. Deixa eu puxar esse carinha aqui um pouquinho para baixo. Então, aqui, ó, o método pick,
tá? O que o método desenfileira faz, gente? O método desenfileira, o que ele faz? Ele retorna para a gente o primeiro elemento da fila. Então, quando eu peço para desenfileirar, por exemplo, nesse caso aqui, nessa fila, quem que ele ia tirar? Ele ia tirar o 2. Lembrando que é feita uma remoção lógica. Então, não é que ele remove a célula do 2. O que ele faz, na verdade? Ele faz o frente apontar para a célula do 2, fazendo com que o 2 se torne, então, a nova célula cabeça, tá? Então, 2 passa a ser a nova célula cabeça. E quando o garbage collector passar, ele recolhe essa célula aqui, tá? Isso aqui é o desenfileira. O desenfileira, o que ele faz? Ele retorna, fala assim, olha, o primeiro elemento era o 2, só que ele remove esse elemento, né? Vejam que ele não faz mais parte da fila. Quem faz parte da fila aqui agora? Só esses dois elementos aqui, ó, só o 7 e o 19, tá? O 2 não faz mais parte da fila, por quê? Porque ele é célula cabeça, e sendo célula cabeça, o seu valor é ignorado, tá joia? Isso, então, é o método desenfileira. Agora, e se eu quiser, por exemplo, saber quem é o primeiro elemento, mas sem remover esse elemento... Oh, que estranho. Não conseguiu mais aqui. Sem remover esse elemento da fila, tá? A gente usa, então, um método chamado pick, tá? Isso aqui eu peguei a ideia da fila que existe lá na linguagem C#, tá? A linguagem C# já tem as estruturas de dados implementadas, e a fila em C# ela possui esse método chamado pick, tá? E aí o método pick, o que ele vai fazer? Quando eu pedir para ele, né, fizer isso aqui, olha, por exemplo, int x é igual a int de f.pick, o pick ali é P minúsculo, f.pick. Para que eu coloquei mesmo esse int aqui entre parênteses, gente? Quem responde aí? Pode colocar no chat, ó. Por que a gente tem esse int aqui entre parênteses, tá? Então, o que vai fazer? O f.pick... Perdão, Jardel, pode falar. O typecasting? É o typecasting, né? Ele vai converter. Vai sair um object. Vejam que o pick, ele retorna um object, né? Então, vai sair um object aqui do pick. Ele vai passar aqui pelo typecasting, né? Vai fazer a conversão e vai guardar dentro do X um valor inteiro, tá? Então, aqui sai um object. Esse cara aqui faz o typecasting. Nossa, ficou horrível aqui. Ele faz a conversão, né? Então, o object passa aqui pelo typecasting. Esse cara, então, transforma isso no inteiro e atribui a variável x. Tá joia? Excelente, Jardel. Bom, o que ele vai fazer aqui, então? O pick, ele retorna o 2, mas sem remover. E aí é interessante que se eu fizer isso aqui, por exemplo, int x é igual a int de f.pick. Aí logo depois, se eu fizer isso aqui, olha, vou até copiar tudo aqui só para vocês verem. Deixa eu só apagar esse carinha aqui. Esse carinha aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, ó, int y igual a int de f.pick, o que vai acontecer? Ele vai retornar o mesmo 2, o x vai valer 2 e o y vai valer 2, tá? Por quê? Porque qual que é o primeiro elemento da fila? É o 2, tá? Então, se eu chamar o pick em sequência, por exemplo, se eu chamar o pick 1000 vezes aqui, se a fila não sofrer nenhuma alteração, 1000 vezes ele vai me retornar o valor 2, tá? Então, o pick é só isso, é só para saber, ó, quem é o primeiro elemento, mas sem removê-lo, tá joia? Eu coloquei duas versões aqui, uma com if e else, e outra utilizando aquele operador que eu gosto muito, que vocês sabem disso, que é o operador ternário, né? Então, vamos lá. Como é que o pick funciona? Olha, primeira coisa que ele verifica é isso aqui, olha. Frente é diferente de trás. O que significa isso, gente? Frente diferente de trás. Para que serve esse teste? O que ele está verificando na nossa fila? Exatamente, Gabriel, muito bom. Ele está verificando, olha, se a fila está vazia, tá? Então, olha, isso aqui é como se fosse uma pergunta, né? A fila, na verdade, aqui é o contrário. Ele está perguntando se ela tem elementos, que ele está perguntando se é diferente, né? Se fosse igual,
ele estaria perguntando se ela está vazia. Aqui ele está perguntando o seguinte, olha, a fila tem elementos? Porque se a fila tem elementos, o frente e o trás são diferentes. É o que acontece aqui, olha, o frente aponta para a célula cabeça e o trás aponta para outra célula, né? Então a pergunta é essa, olha, frente é diferente de trás, a fila tem elementos? Se tem elementos, quer dizer que existe um primeiro elemento. Nesse caso aqui, quem que é? É o 2. Então nós vamos retornar esse cara. Uma coisa importante, nós não retornamos a célula, nós retornamos só o item. Eu não posso retornar a célula, eu só retorno o item. Então é o seguinte, olha, já está escrito aqui, mas basicamente, como é que eu faço para chegar ao 2? A gente tem um caminho, por exemplo. Pelo trás eu consigo chegar ao 2? Não. Pelo trás eu consigo chegar ao 19. E depois, ó, eu não consigo retornar. Não tem uma referência para a célula 7. O 7 chega no 19, mas o 19 não chega ao 7. Então, pelo trás eu não consigo. Vamos tentar pelo frente. Pelo frente eu consigo chegar na célula cabeça. Da célula cabeça eu consigo chegar na célula que eu quero, que é a primeira célula. E nessa célula, qual é o que eu quero? Eu quero o item, o valor do item. Então, return frente, ponto prox, cheguei na célula, ponto item. Peguei o 2 e retornei. Tá claro aqui, gente? Por exemplo, se eu quisesse retornar o 7, eu vou criar um método novo, que é o public... Opa, desculpa. Public object... Vou chamar de segundo. Ah, eu quero retornar o segundo elemento. Como é que eu faço? Eu tenho que dar um return, né? No caso aqui vai ser o 7. Como é que vai ficar o nosso return, gente? Como é que eu faço para retornar o 7? Ninguém. Eu quero retornar o 7, só o item. Eu quero retornar esse carinha aqui, ó. Que eu tô colorinho de verde aqui, ó. Só isso. A célula não. Ó, Gabriel. Tá. Não, Gabriel. Porque quando você faz frente.prox.item, frente chegou na célula cabeça. Ponto prox, eu cheguei na célula do 2. Ponto item, eu estou retornando o 2. Eu retornei isso aqui, ó, que eu vou colorir aqui de lilás aqui, ó. Você retornou isso aqui, ó. Eu quero que você retorne para mim o 7. Faltou uma coisinha no seu. Você bateu na trave aí. Não, a sua variável já é o item, né? Item não tem prox, tá? Então daria errado. Vamos lá, gente. Pensa comigo aqui, olha. Eu quero retornar o 7, não a célula. Eu quero retornar só o item. A gente nunca retorna a célula, porque a gente retornar a célula, a pessoa pode pegar e detonar a nossa fila. Então a gente só retorna o item. Como é que eu faço? Frente, eu chego na célula cabeça. Então, return, frente. Beleza. Aí, como é que eu faço para chegar? Eu estou aqui nessa célula. Como é que eu faço chegar na célula do 2? Vem aqui e pego o prox, ó. Ponto prox. Ponto prox. Cheguei na célula do 2. Como é que eu faço para chegar na célula do 7? Eu pego aqui o ponto prox aqui, ó. Ponto prox. Chego. Não vai caber aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo, tá? Ponto prox. Cheguei na célula do 7. Estão vendo, ó? Então, frente, eu chego aqui na célula cabeça. Ponto prox, eu chego na célula do 2. Ponto prox, eu cheguei na célula do 7. E nessa célula aqui, olha, quem que eu quero? Eu quero o item ou eu quero o prox? Não, eu quero o item. Então, ponto item. Tá? Gabriel, você fez um negócio aí que você guardou dentro de uma variável, tá? Não tem problema. Mas nesse caso aqui, como a gente não vai utilizar esse valor depois, é melhor você não criar variável, tá? Você só retorna mesmo.
Então, você não precisa, eu vou criar uma variável que recebe o valor e depois eu retorno, tá? Tem que ficar dando proxy até chegar na célula? Ou, no caso aqui, Lucas, nesse exemplo, sim. Agora a gente não vai ficar usando isso, né? Porque imagina o seguinte, eu quero chegar na milésima célula, eu vou dar ponto proxy 1000 vezes? Não dá, né? Então a gente vai ter que usar um comando for, um comando I, um comando de repetição para chegar na célula que a gente quer. Tá joia? É isso aí, tá certíssimo, tá? A gente não faz isso. O máximo que a gente faz é usar 2 procs. Eu nunca vi um algoritmo, eu nunca propus um algoritmo que precisasse mais de 2, tá? O máximo que a gente precisa são 2. Passou disso, a gente usa o comando de repetição, ok? Então, gente, esse cara aqui, ó, eu falei sobre essa questão do set, só para vocês entenderem isso aqui, tá? Não, deixa eu deixar esse carinha aqui. Eu vou deixar ele, porque depois vocês lembram, né? Quando vocês virem aqui, falar, como é que eu retorno esse cara? Vocês vão lembrar, ó. Return frente.prox.item. Tá? Se eu quisesse retornar esse cara aqui. Tá joia? Bom, só que existe uma situação que é a seguinte: a nossa fila ela pode estar vazia. E se ela estiver vazia, o que acontece? Não tem elemento para retornar. Só que toda vez que a gente cria uma função e coloca um tipo, obrigatoriamente a gente tem que dar um return. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Olha, se a fila estiver vazia, nós vamos retornar nulo. Ou seja, olha, a nossa fila não contém elementos e aí eu estou retornando nulo. Tá joia? Bom, e aí eu estou mostrando aqui embaixo para vocês o seguinte, o equivalente, né? Aqui eu usei if, e eu estou mostrando aqui o equivalente usando o quê? O operador ternário, né? Se eu, ao invés de utilizar if, se eu quiser utilizar o operador ternário, como é que fica? Return, aí o operador ternário, lembra, ele tem uma condição, a condição é a mesma que está aqui no if, ó, frente diferente trás, né? O que eu vou retornar se o frente for diferente de trás? Frente.prox.item, tá? Se não, 2 pontos, o que eu vou retornar se a condição for falsa? Eu vou retornar nulo, tá? Eu cansei de falar com vocês, né? Eu prefiro o operador ternário, porque, olha aqui, o que a gente fez com 4 linhas, né? Eu posso fazer com uma única linha, né? Fica bem mais simples aí, tá joia? Tá claro aí o pique, gente? Alguma dúvida? Ok, beleza. Próximo, então. Nós vamos ver agora o contém e o contém for, tá? Na verdade, os dois fazem a mesmíssima coisa. Por que você tem dois, então, professor? Só para mostrar para vocês que tudo que eu faço com while, eu posso fazer com for. Nossa, hoje eu estou tomando um couro. Aqui, ó. Então, esse aqui, ele é com while. E esse aqui, ó, usa o comando for. Aí eu quero mostrar para vocês o seguinte. Não, mas que cor que eu estou tomando? É porque eu troquei o monitor aqui. Eu estou com 2 monitores agora. Eu já tinha 2, só que um era pequeno. Eu acho que era 19 polegadas. E aí eu tô com 2 de 19 agora. E aí eu tô tomando um couro que eu não sei porque funcionava bem com o outro. Ah, já sei por que que é. É por causa desse aplicativo aqui que eu coloquei para. Aqui, ó. Vocês estão vendo que fica uma linha verde, uma linha vermelha, ó, para controlar, né? É por causa desse aplicativo. E eu não deixo esse aplicativo ligado quando eu estou com outro monitor. É isso. Então tá. Aqui, gente, então, olha, eu quero só mostrar para vocês que esses dois métodos, eles são equivalentes, tá? Para que serve o contém? É para a gente verificar se a fila, por exemplo, eu quero saber se essa fila aqui, olha, se ela tem o número 7. Aí ele vai responder verdadeiro ou falso. Eu quero saber se essa fila aqui tem o número 5. Aí ele vai responder para a gente verdadeiro ou falso. Tá joia? A gente precisa de um comando de repetição. É igual percorrer um vetor, né? Para procurar um elemento no vetor, quando a gente faz aquela pesquisa sequencial, né? A pesquisa sequencial, o que a gente faz?
percorre elemento por elemento do vetor até a gente encontrar. E tem aquela pesquisa que eu mostrei para vocês, que é a pesquisa binária, né? A pesquisa binária é aquela que a gente parte o vetor ao meio, né? Ah, esse elemento é o que eu estou procurando? Não. Ah, ele é maior ou menor? Ah, é maior. Então a gente fica concentrado na parte da direita, né? Isso é aquela pesquisa binária. Quem não lembra, assiste lá as primeiras aulas que nós falamos sobre isso, tá? Pesquisa sequencial, pesquisa binária. Então, esse contém aqui, ele é uma pesquisa binária, ele vai passar por todos os elementos aqui da fila, verificando se um elemento que nós queremos, se ele existe na fila. Se existir, ele vai retornar verdadeiro, se não, ele vai retornar falso. Tá joia? E aí, o que acontece aqui, olha? Eu fiz esse cara uma vez usando o while e uma vez usando o for, só para vocês verem o seguinte, olha, a equivalência desses comandos. Então, eu quero mostrar passo a passo aqui, ó. Então, deixa eu colocar aqui de caneta, vai ser de caneta vermelha. Aqui, olha, primeiro comando que é executado aqui no contém, o que ele faz? Ele cria aqui uma referência chamada aux, então ccl aux é igual a frente.prox. Nesse aqui, olha, é o comando for, só que no comando for, o que ele faz? Ele entra e olha o que ele tem aqui no primeiro comando, olha, exatamente o mesmo comando, ccl aux igual a frente.prox. E lembra, eu acabei de mostrar para vocês como é que o for funciona, né? Lembra que esse cara aqui, ó, é a inicialização. E a inicialização ocorre quantas vezes? Só uma vez. Então, esse comando aqui, olha, é o primeiro a ser executado e ocorre apenas uma vez, da mesma forma que aqui. Tá joia? No while, o que acontece? Ele entra agora no while e ele testa uma condição. Ele testa se o aux é diferente de nulo. Olha aqui, depois que ele inicializou a variável aux, ele vem para a condição do for. E olha a condição que está no for. Aux diferente de nulo, ou seja, ele vai repetir aqui também enquanto o aux for diferente de nulo, ou seja, a mesma condição. Tá joia? Lembra, olha, que daqui ele não vem para atualização da variável. Depois que ele tem essa condição, o que ele faz? Ele entra no for e executa o bloco de comandos. Olha o que ele tem no bloco de comandos. If aux.item.equals valor item. Olha aqui, if aux.item.equals valor item, return true, tá? Então, o bloco de comandos aqui, olha, esses dois comandos aqui, também idênticos. Terminou de executar o bloco de comandos, o que ele faz no for? Vem aqui em cima, olha, e atualiza a variável. É a quarta coisa que acontece, ó, atualiza a variável, né? Aí ele atualiza, o que ele faz? Aux é igual a aux.prox. Isso aqui, olha, como o while não tem as três partes como for, aí o que acontece? Olha que coisa interessante, como é que o while é feito. A primeira parte, onde a gente inicializa a variável, fica antes do while, tá? A condição fica aqui na condição do while. O bloco de comandos está aqui, olha, está aqui dentro. E a atualização da variável, que é a última parte aqui do for, ele fica aqui também, ele fica dentro do comando while. Tá? É a quarta coisa a ser executada. E aqui ele consegue, então, fazer o loop. Ó. Do 2 ele vem para o 3, do 3 ele vem para o 4, do 4 ele volta para o 2. E aí fica 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. A mesma coisa que aqui no for. Vai ficar 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. E isso repete enquanto que a condição é verdadeira. Na hora que a condição for falsa, ele sai do for, ou ele sai do while, né? Vai ficar feio aqui, mas aqui, ó, ele sai do while e executa aqui o quinto comando. O que é o quinto comando aqui? Ó? Return false, né? Ou seja, se eu percorri toda a minha fila, percorri todos os elementos da fila e não encontrei o elemento, né? Significa que esse elemento não existe na fila. Tá joia? Dúvida aqui, gente? Nessa questão aí, essa equivalência entre comando while e comando for, tem alguma dúvida? Tá claro. Acho que tá ok, né? Bom, deixa eu só ver um negócio aqui que eu quero ver se eu expliquei para vocês o equals. Eu acho que não, né? Ou eu expliquei. Vocês lembram de eu ter falado sobre o equals? Aqui não, aqui é aquela parte de recursividade, a parte pior.
Se eu tivesse falado, poderia ser aqui, olha. Não, aqui eu não falei do ponto equals. Tá, o Jardel falou que não. Beleza, então vou falar aqui agora, tá? Aí vocês vão me permitir, eu vou só fazer uma coisa aqui, que é o seguinte. Eu vou pegar isso lá da turma da computação, tá? Deixa eu pegar aqui, olha. É isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Foi no mesmo momento que eu expliquei isso aqui para eles. Ah, tudo. Mas tudo bem. Deixa eu copiar aqui. E aí eu apago esse cara aqui que eu não quero. Isso aqui eu não quero. Isso aqui eu não quero. Tá. Beleza. Então o resto aqui tá certinho. Vocês vão ver que é bem fácil entender a diferença do equals e do igual, tá? Beleza. Pessoal, é o seguinte. Vocês estão vendo aqui que eu faço um if. Eu quero saber se o item é igual ao valor do item que foi passado. E ao invés de fazer esse teste aqui, ó, item igual a valor item. Nossa, Deus, mas ficou feio, hein? Eu estou fazendo aqui, olha, item.equals valor item. Então, ao invés de utilizar o igual, que vocês já estão acostumados, né, para comparar se um elemento é igual ao outro, eu estou utilizando o ponto equals, tá? Por que que eu estou fazendo isso? Então, essa é a diferença agora que eu vou mostrar para vocês, tá joia? Bom, então vamos lá. A gente vai ver, então, a diferença entre o equals. O equals é um método, tá? Que é da classe object. Vocês lembram que eu falei com vocês que toda classe, todo tipo em Java é um descendente da classe object. Logo, todo mundo herda esse equals, tá? É a mesma coisa, por exemplo, ó, ser humano tem 2 olhos. Então, quando a gente tem um filho, né? O filho nasce com 2 olhos, ele herda essa característica, né? O ser humano é um bípede, tem 2 pernas. Então, quando nasce uma criança, a criança nasce com 2 pernas, né? Cachorro, o cachorro, não, ele usa as 4 patas, né? Então, o filhote dele vai nascer lá com as 4 perninhas, 4 patas. Tá joia? Ou seja, herda essa característica. No nosso caso, o método object, ele tem um método chamado equals. E como todo tipo, toda a classe em Java, ela tem como ancestral o object, todo mundo, então, herda esse tal de equals. Tá joia? E o que esse equals faz? O equals, ele testa a igualdade, tá? Entre, entre conteúdos que são referenciados, tá? Aí deixa eu explicar isso direitinho para vocês. Eu expliquei para vocês que a gente tem um negócio chamado tipo referência e tipo primitivo, tá? Eu expliquei isso aqui, ó, na aula de PO. Em algum lugar estou falando desse troço aqui, ó, tipo primitivo, tipo referência, né? O tipo primitivo, ele armazena um valor, tá? Normalmente são os numéricos, o booleano e o char. E o tipo referência são todos aqueles que a gente tem que utilizar nil para criar o objeto, né? Além disso, os strings, vetor, matriz e tal, tá? Então aqui, ó, vetor, matriz, string, objetos, barra instâncias de uma classe. Todos esses são tipo de referência. Enquanto o tipo primitivo ele armazena um valor, o tipo referência ele não armazena um valor, ele armazena um endereço de memória onde vai estar armazenado esse valor. Tá ok? Então nós já vimos isso. Então o que acontece? Vamos pegar aqui, olha, object, tá? Eu declarei 3 variáveis x, y e z. O
object, ele é tipo primitivo ou ele é tipo referência? Referência. Referência, muito bom, né? O object, então, é tipo referência. E aí, o que acontece? Quando eu crio aqui, olha, object x igual a 5, object y igual a 7 e object z igual a 5 também, olha como é que vai ficar a memória do nosso computador, olha. Vai ficar assim, olha. O Java vai declarar, então, as variáveis x, y e z, tá? Aqui, gente, já está prontinho, né? Com o pessoal lá, eu fiz passo a passo, tal, deve ter demorado um tempão para desenhar isso aí. Então, aqui eu estou aproveitando que já está pronto para a gente andar um pouquinho mais rápido. Então, o que acontece? Vamos supor o seguinte, olha, a variável x, ela foi alocada no endereço de memória aqui, ó, eu vou falar só os dois últimos dígitos aqui, tá? Então, a variável x foi alocada no endereço de memória 48, ó, estou ocupando 4 bytes de memória, tá? Que é a quantidade que o Java utiliza para armazenar tipo referência. A variável y, ela está armazenada no endereço 4C, também aqui 4 bytes, tá? A variável z, ela foi criada no endereço 50, tá? E também utilizando aqui 4 bytes, tá joia? Quando a gente atribui o 5 para o x, se o x fosse do tipo int, o que ele ia fazer? Ele ia guardar o número 5 aqui dentro do x. Mas como o x é do tipo object, ele não guarda o número 5 aqui dentro do x. O que ele faz? Aloca um espaço de memória. Aqui, nesse caso, ele alocou esse espaço aqui, olha. E colocou o número 5 guardado aqui nesses 4 bytes, a partir do endereço 54. Aqui eu coloquei em binário, tá? Só para o pessoal ver. Olha, aqui tem 8 bits, mais 8 bits, mais 8 bits, mais 8 bits. Logo, a gente tem aqui o número inteiro, 5, né? Em 32 bits, que é a forma como o Java utiliza, ok? Então, a gente está ocupando aqui os 32 bits para armazenar o número 5. Em qual endereço esse número 5 foi armazenado? Lá no endereço 54, tá? Então, quando nós fizemos esse comando aqui, ó, object_x igual a 5, foi isso que o Java fez. Ele alocou um espaço para a variável x, alocou um espaço para o valor 5, e aí pegou esse endereço 54 aqui e colocou dentro da variável x. O que isso significa? Como a variável x é tipo referência, significa que ela armazena um endereço. Qual que é o endereço? O endereço 54. Então, ela está apontando para esse endereço de memória que tem o número 5. Tranquilo? Dúvida? Aqui, ó. Esse cara... Ah, não vai ficar bom, né? Achei que fosse ficar um pouquinho mais claro, mas não ficou. Tá, nome que cor, hein? Deixa eu ver se eu consigo um vermelho mais clarinho aqui, ó. Esse vermelho aqui tá mais clarinho, ó. Aí, ó. Então, esse cara aqui, ó, tá apontando para esse endereço de memória. Beleza, gente? Aí, olha, quando ele declarei object y igual a 7, o que ele fez? Veio aqui na memória, alocou, então, os 4 bytes de memória para esse tipo de referência, tá? Que é o y, tá no endereço 4C. E aí ele alocou mais 4 bytes de memória e colocou lá o número 7, tá? O número 7 está lá no endereço 58. E aí ele atribui, então, esse número 7, né, que está lá no endereço 58, ele o atribui, então, para a minha variável y. Então, está aqui, ó, a variável y está apontando para aquele conteúdo de memória que está lá no endereço 58. Aqui, ó, apontou para esse endereço. Tá joia? Aqui está o número 7 em binário. E, por fim, a gente tem ali agora, olha, o número 5 também, olha, object z igual a 5. Então, ele criou a variável z na memória, alocou o espaço para o número 5, tá? Tá aqui o número 5, então, lá no endereço 5c, e aí atribuiu o endereço 5c para a variável z. Então, a variável z tem aqui armazenado, ó, o endereço onde está guardado esse objeto, que é o número 5. Está guardado aqui. Então, esse cara apontando para isso aqui. Tá clara aí a representação na memória, gente? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Bom, aí o que acontece? Eu posso agora comparar essas variáveis x, y e z
utilizando o igual, igual, e eu posso comparar utilizando o ponto equals. Aí agora que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Se eu tivesse isso aqui, olha, int A igual a 5, int B igual a 7, e aí eu fizesse a comparação A igual a B, o que acontece? Ó, o A, então, vale 5 e o B vale 7. Só que a variável int, ela é tipo primitivo. Quando eu uso igual, o que ele testa? Ele testa o que está aqui dentro da variável. Ele testa isso aqui, ó. O que está lá dentro, ó. O que está dentro da variável A é igual ao que está dentro da variável B? Aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 7. São iguais? Não. Então, A igual a B aqui vai retornar o quê? Vai dar para mim um falso, porque 5 é diferente de 7. Então, igual, o que ele testa? Ele testa o que está dentro da variável. Bom, então vamos olhar aqui, olha. X é igual a Y. Vamos ver aqui. O que está dentro da variável X? Endereço 54. O que está dentro da variável Y? Endereço 58. O endereço 54 é igual ao endereço 58? Não, de jeito nenhum. Então, qual que é a resposta aqui? X é igual a Y? Falso. O endereço aqui, ó, vou testar se o X é igual a Z. Dentro do X, o que eu tenho? Endereço 54. Dentro do Z, o que eu tenho? Endereço 5C. 54 é igual a 5C? Falso também. Tá? Só que aqui embaixo, eu esqueci de mostrar, não teve espaço para criar, aí eu criei a variável W aqui embaixo, ó. A variável W também é um object, tá? E aí o que eu fiz? Eu fiz assim, olha, ao invés de atribuir a ela um número, eu fiz assim, object W é igual a X. Quando eu faço isso aqui, olha, object W é igual a X, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o conteúdo da variável X e copiar para o W. Qual que é o conteúdo da variável X? Esse endereço aqui, ó, 0xf, 0eb, 054. Então, ele pega esse cara aqui, olha, e copia para a variável W. Aqui nós temos, então, o mesmo valor. Então, aqui, ó, 0x, mesma coisa que a gente tem lá no X, nós temos no W. E aí, gente, olha que interessante. Quando eu comparo se o X é igual a W, qual que é a resposta? O X, esse cara aqui, é esse endereço 54. E o W, o que que é? É o mesmo endereço 54. Logo, o X, ele é igual ao W. Tá claro o igual, para que serve? Quando eu quero testar o que está dentro da variável, tá? Não importa se ela é tipo referência ou se ela é tipo primitivo. Quando eu utilizo o igual, eu estou testando o que está dentro da minha variável. Tá joia? Alguém tem dúvida? Ok, vou seguir em frente, tá? Para que serve o ponto equals? Ah, o ponto equals é diferente. Para que serve o ponto equals? Ele vai pegar o endereço, desculpa, o conteúdo do endereço referenciado pelo X e comparar com o conteúdo do endereço referenciado pelo Y. Então, vamos lá. Para onde que o X aponta? Ó, vamos pegar o X aqui, olha. Para onde que o X aponta? Para o endereço 54. Então, vamos lá no endereço 54 e vamos olhar. Olha, qual que é o valor que está guardado no endereço 54? É o 5. E aí ele compara agora com quem? Com o conteúdo referenciado pelo Y. Então, ele vai pegar aqui o Y, olha. Qual que é o conteúdo referenciado pela variável Y? Vamos dar uma olhada? A variável Y aponta para o endereço 58. Lá no endereço 58 está guardado o número 7. Então, o que ele está comparando? O 5 com o 7. Então, aqui, olha, enquanto esse cara comparou o endereço 54 com o endereço 58, esse cara aqui está comparando o número 5 com o número 7. Ele está comparando o conteúdo. Então, o ponto equals, eu já tinha deixado, inclusive, aqui um comentáriozinho, né? O ponto equals, ele testa o conteúdo
referenciado. Enquanto que o igual, ele testa o quê? As referências, tá? Então, quando eu testo x é igual a y, o que eu estou testando é o x e o y apontam para o mesmo objeto na memória? Não. O x está apontando para um objeto no endereço 54 e o y ele está apontando para um endereço, para um objeto no endereço 58. Quando eu uso o equals, eu estou testando o conteúdo. O conteúdo apontado por x é o 5. Qual que é o conteúdo apontado por y? É o 7. Esses dois conteúdos são iguais? Falso. Vamos ver aqui agora, ó. O x é igual a z. Aqui eu estou testando o quê? A referência. O x, ó, é o endereço que termina lá em 54. O z é o endereço terminado em 5c. Então, ó, 54 é igual a 5c? Falso. Agora, vamos lá. O conteúdo referenciado pelo x. Qual que é o conteúdo referenciado pelo x? É o 5. E qual que é o conteúdo referenciado pelo Z? Vamos ver aqui, olha, o Z vai lá no endereço 5C, olha o conteúdo que ele referencia. Também é o 5, tá? Então, o conteúdo referenciado pelo X é o 5, e o objeto referenciado pelo Z, embora seja um outro objeto em outro endereço, olha, o X, o objeto dele está no endereço 54, e o Z, o objeto está no 5C. Então, são objetos em locais diferentes, mas o conteúdo é igual. 5 é igual a 5. Logo, o ponto equals aqui é true, tá? E aí uma coisa interessante, ó, quando o igual é falso, o equals ainda pode ser verdadeiro ou falso. Vai depender se o conteúdo, né, é igual, por exemplo, o x e o z aqui, olha, eles apontam para objetos diferentes, mas que têm o mesmo conteúdo, tá? Agora, no caso aqui, quando x igual a w, por exemplo, é igual a true, o que que isso aqui significa, gente? Quem consegue me explicar aí com duas palavras? Não com duas, não, com quatro. Aqui, gente, olha o que que acontece. Quando eu testo x igual a w e ele me dá verdadeiro, significa que essas duas referências apontam para o mesmo objeto. O objeto no endereço 54. Então, vocês estão vendo aqui a setinha, olha. Tanto x quanto w apontam para o mesmo objeto. E se eles apontam para o mesmo objeto, o conteúdo vai ser igual ou vai ser diferente? O conteúdo vai ser o quê? Vai ser igual, né? Então, aqui, olha, o X aponta para o endereço 54, que tem o número 5, e o W aponta para o mesmo endereço 54, que tem o mesmo objeto 5. Logo, se o igual dá true, o ponto equals também ele vai dar true. Tá ok? Então, olha, quando é que a gente usa igual? Quando a gente quer testar a referência. É isso aqui, ó. Quer ver? Por exemplo, aqui está usando diferente, né? Frente é diferente de trás, né? Mas poderia ser igual, ó. Frente é igual atrás, por exemplo, vazia, né? O método vazia, para saber se a fila está vazia, ele usa igual, ó. Aqui, ó. Frente é igual atrás. O que eu estou perguntando aqui é o seguinte, olha, a referência frente e a referência trás apontam para o mesmo objeto na memória? Se eles apontarem para o mesmo objeto, a fila está vazia. Se eles apontam para objetos diferentes, a fila tem elementos, tá? Agora, nesse caso aqui, por exemplo, do contém, o que a gente vai testar é o quê? É o equals. O que é o equals que eu estou testando, tá? Aqui, ó. Eu estou testando equals. Equals. Por que eu estou testando equals? Porque eu quero saber o seguinte, se o conteúdo referenciado pelo item é igual ao conteúdo referenciado pelo valor item. Aqui eu não quero saber se eles apontam para o mesmo objeto. Eu quero saber se o objeto que eles referenciam tem o mesmo valor. Ok? Tá clara a diferença de igual e de equal, gente? Pessoal, então vamos ver aqui o contém e contém for, tá? Eu vou utilizar o contém for, gosto dele assim por ser mais simples, tá? Contém for, tá?
Deixa eu pegar aqui uma listinha. O nome aqui tá muito cheio, hein? Imagina a pessoa com um caderno assim, hein? Aqui não vai dar, não. Vou ter que pegar da aula passada. Aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Ctrl C. E. Ok. Então, aqui, nós temos 3 elementos, né? Vamos supor que eu queira procurar aqui o 7. Então, vamos lá. For CCL aux igual a frente.prox. Então, ele vai criar um aux e fazer esse aux apontar para frente.prox. Quem que é frente.prox mesmo? A célula depois da célula cabeça. Então, é a célula do 2. Beleza, já inicializou. Agora a gente vai testar a condição. O aux é diferente de nulo? Sim, ele aponta para uma célula, então ele é diferente de nulo. Ele entra e testa esse if, tá? Pessoal, peraí, no for só pode ter só pode ter um comando se você não colocar chave. Você tem 2 comandos aí, por que você não colocou chave? É porque não são 2 comandos, eu só tenho um comando if, tá? O comando if, se eu não colocar chave, né? Isso aqui é um comando só até um ponto e vírgula. Isso aqui é um único comando. Se eu tivesse mais de um comando, além do return, eu tivesse alguma coisa antes, aí eu precisaria colocar chave. Ainda assim, continuaria sendo um único comando dentro do for, só o comando if, tá? Então, eu não preciso colocar a chave aqui, porque dentro do for só tem um comando if, e dentro do if só tem um comando return. Logo, eu só tenho um comando dentro do for, e eu só tenho um comando dentro do if. É por isso que a gente não precisa colocar a chave ali, tá joia? Então vamos lá, o aux é diferente de nulo, ele entra e faz esse teste aqui, olha. Se o aux.item for igual ao valor do item passado por parâmetro, então vamos dar uma olhada aqui, olha. Para onde que o aux aponta? Para essa célula aqui, olha. Qual que é o valor do item? É 2, tá? Aí ele vai fazer o equals. Por que ele vai fazer o equals? Porque se vocês lembrarem, eu falei muito sobre isso na aula que nós falamos sobre célula. A célula, ela não guarda o 2 dentro dela. Ela aponta para um endereço de memória que tem o 2. Então, o item, né, o item ele não é do tipo object, e object não é tipo referência. Então, o item ele não guarda o 2 aqui dentro. Ele aponta para um endereço de memória que tem o 2, tá? Quem tiver dúvida sobre isso, dá uma olhada lá na aula sobre que nós falamos sobre classe célula, né? Que lá eu falei bastante sobre isso. Tá joia? Então, vamos lá. O item apontado pelo aux é o 2. 2 é igual a 7? Falso, tá? Então, ele não entra no return. O que ele faz? Volta aqui no for. E aí ele encontra isso aqui para atualizar. Olha, aux é igual a aux.prox. Lembra que eu falei com vocês, né? Lá tinha c igual a c.prox. Aqui agora é aux igual a aux.prox. O que acontece quando a gente faz isso? Referencia a próxima célula. Então, o aux que apontava para a célula do 2 passa a apontar para a célula do 7. Volta na condição e testa agora o aux de novo. Ó. Aux é diferente de nulo? Sim, ele está apontando para uma célula, logo ele é diferente de nulo. Então ele entra de novo no for e executa esse if. If aux.item, para onde o aux aponta? Para essa célula. Qual que é o valor do item? 7. 7 é igual a 7 que eu passei por parâmetro, o valor do item? Verdadeiro. Então, se é verdadeiro, ele entra dentro do if e olha o que ele faz. Return true. Então, contém for vai retornar true, indicando que o valor 7 ele foi encontrado. Isso lá no main poderia estar assim, por exemplo, olha, if f.contém ou contém for, qualquer um dos dois, tá? f.contém 7, system.out.print, a fila contém o 7. Estou colocando aqui assim, meio bagunçado, tá? Só para não ocupar mais espaço ali. Então, a fila contém o 7. Né? Ele vai retornar aqui true ou false. Né? Caso que ele retornou true, então ele vai mostrar essa mensagem. Tá claro aí, gente, como é que funciona o contém? Alguma dúvida?
Ok. Bom, vamos supor que eu estivesse procurando não o 7, mas o 17. Então, a gente chegou aqui, olha, aí ao invés de ele dar o return true, né? Então, vocês já viram o que aconteceria se eu estivesse procurando o 7. Mas vamos supor que eu esteja procurando não o 7, mas o 17, tá? Então, olha, 17 é igual a 7? Falso. O que ele vai fazer? Vem aqui no for e atualiza o aux. O aux passa a apontar para quem? Cadê a minha borrachinha? O aux passa a apontar para a célula do 19. Ok? E aí ele testa de novo. O aux é diferente de nulo? O aux aponta para uma célula, logo ele é diferente de nulo. Ele entra e faz aqui, olha. If aux.item, para onde o aux aponta, tem um item. Qual que é o valor? 19. 19 é igual a 17? Falso. Então, ele não entra no if, ele volta aqui para o for e atualiza a variável aux. O aux vai receber quem? aux.prox. Vamos ver quem que é aux.prox? Aux é esse cara que aponta para o 19, e o 19 tem um prox, que aponta para onde? Para nulo. Logo, o aux que apontava para a célula 19 passa a apontar para nulo. Voltou aqui na condição e testou. O aux é diferente de nulo? Não, dessa vez deu falso. Porque agora o aux é igual a nulo. Então, se o aux é igual a nulo, o que acontece? Ele sai fora do for e retorna o quê? Retorna falso. Indicando que o 17 não está entre os elementos dessa lista. Né? Então, aqui, ó, por exemplo, se eu estivesse procurando o 17, né? Else system.out.print não existe, não existe 17, né? Então, se fosse o 17, retornaria falso, né? Isso aqui daria falso, olha. Ah, a fila contém 17? Falso. Então, ele iria para o else e mostraria a mensagem que o 17 não existe na nossa fila. Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Só o Gabriel e Jardel que estão me retornando aí. O restante aí tá tranquilo. Tranquilo, beleza. Robson, obrigado. Jean Carlos também. Então tá. Bom, o último método aqui, lembra que quando a gente falou de orientação a objetos, eu falei com vocês dos métodos getter, né, que são aqueles que retornam alguma coisa, tá? Então, por exemplo, eu tenho um atributo que é muito importante para minha classe, eu declaro esse atributo como privado, para quem vai usar minha classe não ter acesso direto a esse atributo, mas uma vez que eu coloco esse atributo como privado, é o caso aqui da quantidade, aqui, ó, vocês podem ver aqui no diagramazinho que ele coloca aqui, olha, que a quantidade está marcada de vermelho aqui, ó. Logo, quantidade é um atributo privado. Ninguém tem acesso. Só que eu quero que meu usuário saiba, né? Quem vai usar a minha classe, eu quero que ele saiba a quantidade de elementos. Então, o que a gente faz? A gente cria um método aqui, que é um método, por exemplo, eu chamei de quantidade, que é um método getter. A única coisa que ele faz é o quê? É retornar um atributo que é privado. Tá? Então, se o cara quiser saber a quantidade de elementos da fila, ao invés de tentar acessar o atributo quantidade, ele vai utilizar o quê? O método quantidade, e esse método vai retornar para ele o valor do atributo, e aí ele vai saber quantos elementos a gente tem na fila. Tá? Bom, essa é a classe fila. Aqui tem só um exemplo de uso, tá? Então, assim, vocês já têm acesso a todo esse código, né? Eu tinha passado já isso para vocês. Vocês já têm acesso a esse código, vocês podem testar. Não importa, tá, gente? Se é no JGrasp, se é no Eclipse, NetBeans, não tem problema. Qualquer editor vai funcionar direitinho, tá? Até o Replit isso aqui funciona, tá joia? Então, olha, o que acontece aqui, ó? Ele está criando, então, uma classe chamada fila principal. O que é esse fila principal? É a classe que vai usar a nossa fila. Então, aqui eu criei uma cfila chamada fila. Poderia se chamar f? Poderia. Só que no caso aqui eu quis chamar de fila. É igual a new cfila. Então, aqui ele vai criar a nossa fila. E aí ele vai começar. Objeto x1, x2 e x3. Ele está criando 3 variáveis, tá? Que vocês vão ver a utilização delas daqui a pouquinho. Aí ele chama o método enfileira, ou enfileira, né, para enfileirar esses 4 elementos, o 5, 7, 8 e o 9. E aí, logo depois que ele fizer a inserção, ele chama o mostra para ver o quê? Para ver se realmente a inserção deu certinho. Isso aqui, gente, é um negócio muito interessante de fazer, tá? Quando você estiver criando uma classe, qualquer coisa assim,
você cria um método novo, você quer saber se está funcionando direitinho, é bom, às vezes, você checar, imprimir, por exemplo, para ver se foi inserido direito, se está na posição correta, tá? Enquanto você está ali fazendo, criando o seu código, né? Aí depois eu quero saber o seguinte, olha, a fila contém o elemento 7, e aí o que ele vai fazer? Ele vai chamar o contém, veja que aqui ele chama o contém, e lá embaixo ele testa o exemplo de novo, ele já usa o contém for, só para mostrar que os dois funcionam do mesmo jeito, tá? E aí ele vai retornar true ou false. E aí o que ele faz aqui? Olha, ele está chamando desenfileira. Desenfileira para quê? Para retirar dois elementos da fila. Ó, nós temos 4 elementos na fila. Quem será que vai sair aqui para o X1 e para o X2, né? Vai ser o 5 e o 7, vai ser o 8 e o 9, tá? Então ele vai desenfileirar 2 elementos e vai mostrar quais foram os elementos removidos e mostrar a fila depois de remover esses 2 elementos. Tá joia? Bom, aí depois ele vai verificar de novo se a fila tem o elemento 7. E vai enfileirar mais 2 elementos, o 3 e o 4. E mostrar para a gente como é que a fila ficou depois de inserir o 3 e o 4, tá? Aí ele desenfileira mais 3 elementos, mostra os elementos que foram desenfileirados, mostra de novo a fila. Vai enfileirar mais 2 elementos, 4 e 5, mostra como é que a fila fica depois da inserção do 4 e 5, desenfileira mais 2 elementos, tá vendo? É uma brincadeira, vai brincando aqui, usando os métodos de mostrar, enfileirar, desenfileirar, só para vocês verem o funcionamento. Até no final ele chegar e fazer isso aqui, olha. Fila, ponto, enfileira, Marcos e fila, ponto, enfileira, Júlia. Interessante que isso aqui funciona. Por quê? Porque a nossa célula, o item dela é do tipo object, e logo ele aceita qualquer coisa. Se a nossa fila, se eu viesse aqui e alterasse a célula, ao invés do item ser object, se ele fosse um int, o que ia acontecer? Já não ia funcionar mais, tá? Né, na hora de inserir ali a Júlia e o Marcos, já não ia mais funcionar, tá? Então, só para vocês verem a execução aqui, olha, eu vou executar. Tá aí, ó. A gente estava com a fila vazia, né? Acabei de criar a fila e mandei enfileirar os 5, 7, 8, 9. Então ele mostrou, após a inserção do 5, 7, 8 e 9, tá aqui, ó. Esses são os elementos da fila. Ele chamou o fila.mostra. Aí ele está perguntando, ó, a fila contém o elemento 7? Tem 7 aqui? Tem, ó. Então ele respondeu true. Aí ele vai fazer o desenfileira. Desenfileirou primeiro quem? O 5. Então o 5 ficou no X1, depois enfileirou o 7 ficou no X2. E aí ele mostra, ó, após as remoções X1 e X2, ou seja, após as remoções do 5 e o 7, quem que sobrou? Aí ele chama o mostra, e aí mostra pra gente que ficaram apenas o 8 e o 9. Tá? Aí ele mostra agora aqui, olha, a fila contém o 7, tem 7 agora? Não, nessa fila aqui não tem 7, só tem o 8 e o 9. Tranquilo? Mostrou o 8 e o 9, não tem mais o 7, e aí ele insere o 3 e o 4. Ó. Lembrem que a inserção é no final da fila. Então, se eu tenho o 8 e o 9 e eu insiro o 3 vai ficar aqui depois do 9. E se eu insiro o 4 fica depois do 3. Então, ficou o 8, 9, 3 e 4. Aí eu faço 3 remoções aqui, ó, 3 desenfileira, tá? Quem que vai desenfileirar? O 8, o 9 e o 3. Aí ele mostra que após a remoção do 8, 9 e 3, ele chama o fila.mostra. Olha quem que sobrou na fila. Só o 4. Aí enfileira mais 2 elementos, o 4 e o 5. Ficou 4, 4 e 5. Aí ele remove, né? Desenfileira 2 elementos. Aí, ó, 4, 4, 5. Quem que sai? Primeiro o 4 e depois o outro 4. Logo vai sobrar só o 5. Aí ele enfileira o 6 e o 7. Então vai ficar 5, 6 e 7. Desenfileira de novo. Aí sai o 5. Aí que vem o legal, olha. Ele manda enfileirar Marcos e Júlia. E logo depois ele manda imprimir a fila. E olha como é que a fila tá. 6, 7, Marcos e Júlia. Aí eu já falei isso umas 30 vezes na cabeça de vocês. Vocês já sabem até o que eu vou falar, né? O que eu vou falar? Gente, pode fazer isso? Pode. Tá? É recomendável? De forma alguma. Por favor, não façam isso nunca, tá? Misturar elementos na mesma fila. Tem que ser um negócio com muito critério, tá? Então, o ideal é preferível vocês criarem 2 filas, uma só para string e outra só para inteiro, do que misturar esses elementos numa mesma fila. Se for para fazer isso, tem que ter muito, muito, muito critério. Tá ok? Tá claro aí o funcionamento da fila, os métodos?
Ok, ó, tô considerando, vocês não responderam, considerei que tá ok. Ó, o Jean Carlos respondeu ali. Obrigado, Jean. O Robson também. Camila, você tá muito caladinha, Camila. Você tá entendendo direitinho? Tá tudo bem? Me conta aí. Bom, nós vamos ver agora, gente, a estrutura. Nós vamos começar. Não vai dar tempo de ver muita coisa, então eu só vou mostrar para vocês a estrutura e talvez Tô a entendendo. construtora. Oi, Camila. Eu tô entendendo, só que tá dando uma travadinha por causa da minha internet, por isso que eu não tô respondendo. Ah, então tá, beleza. Não, mas aí para mim tá ótimo, tá? Eu só queria saber se você estava entendendo direitinho. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Gente, então aqui na pilha, eu vou mostrar para vocês agora, tá? A célula da pilha é a mesma célula. Essa célula que nós vimos, que utilizamos, né? A gente teve uma aula e meia, só mostrando a célula. Ela, na verdade, é utilizada pela fila, pela pilha, que a gente vai ver a partir de agora, e pela lista encadeada, tá? Depois, só na lista duplamente encadeada é que a célula vai mudar um pouquinho só. Vocês vão ver que ela muda um pouquinho, tá? Mas essas três estruturas, lista, pilha e pilha, elas utilizam a mesma célula, tá? Então, a mesma classe é utilizada. E aí eu vou mostrar para vocês, então, agora, como é que funciona a pilha. Para início de conversa, a pilha, ela... Só escrever aqui, olha. A classe C pilha. Melhor. A estrutura de dados pilha, classe C pilha. Ah, gente, um negócio que eu esqueci de falar com vocês, que eu tô para falar com vocês um tempão, tá? Vocês sabem que está ocorrendo a CPA, né? A CPA é aquela avaliação que faz dos professores, que faz da universidade, tá? E é importantíssima a participação de vocês. Eu esqueci de falar sobre isso, tá? É muito importante que vocês participem, tá? Isso a universidade olha com muita atenção, tá? É importante, uma coisa assim, às vezes o aluno quer meio que descontar no professor, não adianta muito nessa questão assim de o aluno é vingativo. Se a turma toda dá uma nota ruim para o professor, isso é um indicativo muito interessante, né? Ó, que o professor não foi bem com aquela turma. Se várias turmas dão notas ruins para um professor, isso é um indicativo ainda melhor, né? Agora, por exemplo, você tirou nota ruim com o professor, aí tá pé da vida com ele. Mas ele é um bom professor. O pessoal dá nota boa para ele. Só você dar lá uma nota zero, né? Um determinado critério de avaliação, né? É, isso aí assim, eles retiram, não é que eles retiram, tá? Mas a forma de analisar isso estatisticamente, né, tem um peso menor, né? Então a questão é a seguinte: respondam com toda a consciência. Estou vendo aí, a Camila já respondeu. Excelente, Camila, obrigado. É, é isso, né? Tem que avaliar de acordo com o que vocês, né, considerarem que realmente, não, olha, esse professor aqui não está legal, não está lecionando direito, nós não estamos entendendo o que ele fala, está muito desanimado esse cara, sabe? Então, assim, se vocês tiverem, realmente façam a avaliação correta, né? Não façam por vingança, por, né? Ah, vou detonar esse professor que eu não gosto dele. Ah, o Rodrigo é muito feio, né? Então não gosto de gente feia para dar aula para mim, eu vou dar zero para o Rodrigo, né? Por favor, não façam isso comigo. Tá? Mas é o seguinte, é isso, né? Avaliem com sinceridade, com a máxima sinceridade possível. Então, se o professor realmente não merece uma nota boa, não dê uma nota boa para o professor, tá? Mas a gente gostaria muito que todos participassem, tá? Dessa avaliação. Jardel, já coloquei todos esses códigos naquele link que eu passei para vocês, tá? Deixa eu até procurar ele de novo aqui. Tá em algum ponto aí, deixa eu achar aqui links. Eu estou entrando aqui no WhatsApp. Onde que eu olho isso, gente? Tem um lugar aqui que aparece links. Aqui, ó, mídia, links e docs. Links. Onde foi que eu coloquei isso para vocês?
Peraí. Deixa eu achar aqui. Só um minutinho, tá, gente? Isso. Eita, peraí. Tá dando errado aqui. Uai, o que está acontecendo aqui? Deixa eu ver se vai dar certo aqui na hora que eu colar. Ctrl V. Ixi, deu errado. Nu. Espera aí, só um minuto. Tá aí, ó. Jardel, tá lá na... Vou colocar aqui no chat também, tá? Tá aí, Gabriel. Aí, gente, tem todos os códigos, tá? Tem os códigos aí tanto os lineares, são aqueles que usam vetor, quanto esses que usam a referência, tá? Utilizam a célula. Então, nisso aí, vocês vão achar todo o código prontinho. Vocês podem jogar no Eclipse, se quiserem, podem jogar no JGrasp, no Replit, tá? Não importa, vai funcionar direitinho. Se der algum erro, Gabriel, me avisa na próxima aula, tá? Me fala, pessoal, eu tentei lá e não consegui, tá? Me avisa que aí vai ser uma questão mais de... vai ser mais uma questão de como é que fala, gente? Configuração do ambiente, tá? Mas eu acho que vai dar certinho. Se vocês quiserem, podem passar esse link também para o Camilo, tá? Para o Fernando. Aí o Fernando, qualquer coisa, ele ajuda vocês na execução dele, tá? Bom, acabou que é o seguinte, ó, já são 10h26, já não vai dar tempo mais, tá? Então nós vamos deixar a classe pilha para a próxima aula. Próxima aula, a estrutura de dados pilha. A gente deixa então para a próxima aula, tá ok? Classe pilha extremamente simples. Aqui, ó, a quantidade de métodos bem parecida. Aqui, olha, os métodos são praticamente a mesma coisa que vocês viram. A construtora testar se a pilha está vazia. Ao invés de ser o enfileiro ou desenfileira, é o empilha ou desempilha. O contém for, mesma coisa. Tá? O pique é a mesma coisa. O mostra é a mesma coisa e a quantidade é a mesma coisa. Então, quando eu mostrar a pilha para vocês, eu vou me concentrar nas diferenças, porque vocês já sabem direitinho como é que funciona. Ô, gente, uma dica aqui que vale para todo mundo que está assistindo essa aula e para quem está assistindo aí a gravação, tá? Professor, como é que eu estudo isso? Eu tenho que decorar esses códigos? Pelo amor de Deus, não decore código, tá? Programador não decora código, programador entende, né? Entende ali a situação, o cenário, e aí ele codifica. Vocês não decoram código, tá? Então, como é que você estuda isso? Vocês vão fazer o seguinte, ó, eu quero estudar a fila, vocês vão fazer igual eu faço com vocês. Vocês vão abrir ali, olha, como é que funciona a construtora da fila? Aí vocês desenham, tá? Eu aprendi desenhando, tá? Na época que eu estudei, não tinha grana para comprar livro, né? Então tirei um xerox do livro do Ziviani, e era um livro diferente, inclusive foi a primeira edição. Tirei um xerox e aí eu deixava a página de trás em branco, né? Não era frente e verso o xerox, não, era só a página da frente. E aí o que eu ia fazendo? Eu aproveitava aquela página em branco e eu ia anotando, né, algumas coisas e testando o código. Então, o meu xerox do livro era todo desenhado, tá? É isso que eu sugiro para vocês. Peguem o código e vão desenhando, passo a passo. Ó, vou entender aqui, ó. Como é que constrói essa fila? Coloca lá os 3 atributos. Chamei a construtora. O que a construtora faz? Vai e desenha passo a passo. Como é que funciona esse vazia? Como é que eu faço para enfileirar? Vou enfileirar aqui 3 elementos, até vocês entenderem, tá? Eu tenho certeza, se vocês entenderem como é que funciona, depois na hora que eu pedir para vocês, vamos fazer um código aqui um pouquinho diferente? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um enfileirar, que enfileira 2 elementos de uma vez, vocês conseguem fazer.
Agora, se decorar o código, aí não tem jeito, não. Vocês têm que entender. Tá joia?